Olá, você que está acessando essa palestra a qualquer momento, de qualquer lugar. Essa palestra, a qualidade da água na produção animal, foi proferida na Semana de Extensão Veterinária da Faculdade em Morumbi, no dia 8 de novembro de 2022. Espero que ela contribua para resolver ou para, pelo menos, minimizar as suas dúvidas sobre essa temática. E caso não, deixe aí uma mensagem para a gente e estaremos respondendo suas dúvidas, ok? Obrigado por ter acessado e por estar ouvindo essa palestra. Para iniciar, eu gosto de fazer um alinhamento, que eu chamo de alinhamento inicial, apenas para deixar mais clara a compreensão de tudo aquilo que nós vamos estar abordando e do meu papel aqui com vocês. Um primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é que eu não sou veterinário, não sou zootecnista, não, embora tenha mestrado em engenharia agrícola, minha graduação não é em engenharia agrícola, tá? Eu iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, minha função profissional como um técnico bioquímico, trabalhando em vários segmentos industriais, vários tipos de indústria de alimentos, bebidas, farmacêutica, até que eu fui atuar numa empresa que vendia produtos para tratamento de água e eu desenvolvia produtos e mercados para essa empresa. Nessa ocasião, eu fiz graduação em marketing. Foi quando eu tive um contato muito intenso com a área de produção animal e acabei por fazer um mestrado em engenharia agrícola para me aproximar mais desse mercado, obviamente. E inclusive meu mestrado foi sobre aproveitamento de água de chuva na produção animal. Então, tudo que eu sei sobre produção animal, na avicultura, suinocultura, gado de leite ou corte, eu aprendi na prática, em campo, nas inúmeras visitas que eu já fiz a produtores e empresas, e também lendo, né? Lendo muito trabalho que eu encontrei, lendo livros sobre o tema, enfim. Foi assim que eu aprendi algumas dos pontos que eu vou abordar aqui. Estudos sobre o uso da água na agropecuária no Brasil são bastante escassos, tá? Nós hoje não temos estudos profundos. Quando eu falo de estudos profundos, estou falando pesquisa, né? Algo como um doutorado, por exemplo, onde você vai fazer uma pesquisa naquela linha e vai comprovar cientificamente aquela ideia. Você vai encontrar TCC, você vai encontrar dissertações de mestrado, que praticamente são releituras de trabalhos que já existem ao redor aí do mundo, mas no Brasil ainda eu não encontrei alguém que tenha se dedicado a pegar essa temática e fazer um estudo aprofundado e provar, né, mostrar que a qualidade da água tem impacto no desempenho, produção, produtividade. Nós vamos abordar nessa palestra alguns pontos. Um deles é o que é uma água com qualidade. Tá? Nós vamos definir aqui o que é uma água com qualidade. E, obviamente, se eu estou dizendo que a água tem qualidade, eu estou dizendo isso em detrimento de um outro que não tem qualidade. Então, como é que se define isso? Quem define o que é qualidade? Né? Quem define isso? Tem que ter alguém que diga assim, olha, essa água tem qualidade, essa água não tem qualidade, esse alguém, ou esse setor, ou esse é, órgão, ele tem que ter competência para isso, ok? Então nós vamos ver sobre quem são esses atores. Onde a qualidade pode impactar? Onde a qualidade da água vai afetar produção, desempenho, produtividade, qualidade do produto final, inclusive mortalidade. Em que momento isso ocorre? Como isso pode acontecer? Os dois últimos tópicos, quando a qualidade da água fica prejudicada e como obter água de qualidade, não serão abordados nessa palestra, porque também não era o foco, e por uma questão de tempo. Mas eles são mais para quem está na prática do dia a dia, né? Para quem já está no campo, para quem já está trabalhando com isso, saber quando que a qualidade da água fica prejudicada por um manejo inadequado do recurso hídrico e também como obter água de qualidade através de processos de tratamento, ok? E nós estamos falando aqui só de qualidade, não vamos falar de gestão da quantidade, não vamos falar de reuso de água, que já seria um outro ponto, né? A gestão do recurso hídrico de uma forma mais ampla dentro da propriedade envolve também o armazenamento correto e envolve
o cuidado ambiental, né? O descarte dos dejetos, para não contaminar o próprio recurso hídrico. E a boa qualidade da água começa conservando a qualidade da água que você tem. Porque se você contamina a água que você tem, você então vai ter um trabalho dobrado, um trabalho muito maior para conseguir obter essa água com qualidade novamente. Vamos iniciar então entendendo o que é água com qualidade. Para entender isso, a gente vai ter que falar sobre o que é água potável. A água potável é uma água destinada para o consumo humano. Os padrões expressos nessa portaria, na portaria 888 de 4 de maio de 2021, são mais de 100 parâmetros analisados, eles visam garantir a segurança da água para o consumo humano. É a única norma existente que define de forma clara e objetiva o que é um padrão de qualidade de água. E essa água ela é potável, ou seja, destinada para consumo humano. O objetivo dessa norma é fornecer uma água que não ofereça nenhum tipo de risco ou perigo para a saúde humana. Para vocês entenderem melhor, o risco está associado à probabilidade de ocorrência de um efeito, enquanto que o perigo é uma característica intrínseca de uma substância ou de uma situação. Vou dar um exemplo. O parâmetro microbiológico Escherichia coli nessa norma, ele é expresso, o seu resultado deve ser expresso como presença e ausência. O desejável, o exigido pela norma é ausente, ou seja, essa água não pode ter Escherichia coli, não importa quanto seja. A metodologia utilizada só vai dizer se é presente ou ausente através da mudança de cor do método. E tem que ser ausente. Não interessa se tem uma, se tem duas, se tem 100, se tem 1000 unidades formadoras de colônia. Ela tem que ser ausente. Por quê? Se eu tenho Escherichia coli na água, quer dizer que eu tenho essa água contaminada por fezes. E se eu tenho fezes nessa água, o que está me impactando, o que me preocupa ali, não é a presença da Escherichia coli, e sim de todos os outros micro-organismos que podem causar doenças ao homem, que podem estar presentes ali e que são transmitidos por fezes e urina, ok? As hepatites, as diarreias, enfim, todos os micro-organismos conhecidos que possam ser transmitidos pela água, vermes inclusive, protozoários, e que podem estar presentes pelo fato de ter o indicador da presença de fezes humanas nessa água. Por isso, Escherichia coli tem que ser ausente. Pois bem, se eu faço análise dessa água e ela me dá um resultado como presente, bom, então tem Escherichia coli na água. Isso é um risco, ok? Eu tenho algo ali me indicando que está fora do padrão permitido. Eu distribuir essa água para a população é um perigo. E eu estou expondo a população a esse perigo. Que perigo? De ter uma diarreia generalizada, de ter uma hepatite generalizada naquela cidade ou naquela região. Ok? Então, o conceito é esse: uma água que não ofereça nenhum tipo de risco ou perigo para a saúde humana. Baseado nesse princípio, aí uma consideração minha, eu estabeleci que uma água de qualidade para uso na produção animal e atividades de limpeza e higienização é aquela que não ofereça nenhum tipo de risco ou perigo para a saúde animal, para o seu desempenho, para a produção, produtividade, a qualidade do produto final. Ok? Então, o padrão desejável da água a ser utilizada na produção animal, avicultura, suinocultura, gado de leite, corte e outros ovinos, caprinos, enfim, tem que ser uma água que não ofereça nenhum tipo de risco ou perigo para o seu resultado final. Para que você consiga, com a sua produção, obter o resultado que você deseja, inclusive com a saúde e o bem-estar animal. Quem são os atores que definem o que é qualidade, né? Quem são os órgãos que fazem isso? Para entender, então, quem são os atores que definem esse padrão de qualidade, vamos começar falando sobre normas e legislações.
E vamos começar aqui pelo CONAMA 357. O CONAMA 357 classifica corpos hídricos, ou seja, águas superficiais, tá? E estabelece padrões de lançamento de efluentes nesses corpos hídricos. As classes definidas pelo CONAMA 357 são a classe especial 1, 2, 3, 4. A classe especial deve ser preservada, ela deve ser mantida intacta do jeito que está, não deve ser mexida, a fim de garantir, né, inclusive o abastecimento, a manutenção do meio ambiente, enfim. Classe 1, 2, 3, 4, conforme o número vai subindo, a água vai ficando pior. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o rio Tietê, ele dentro da cidade de São Paulo, aquele trecho que passa dentro de São Paulo, é classe 4, é a pior que tem, é um esgoto a céu aberto, como muitos sabem disso. Lá na sua foz, ele é classe 1, né? Durante todo o seu percurso, quando ele chega na sua foz, acho que no Rio Grande, ele é classe 1, ok? Ok. Essa norma, na classe 3, vai dizer que essa água poderá ser utilizada para dessedentação animal. Mas ele não está estabelecendo o limite de contaminação de uma água que pode ser utilizada na produção animal. Mesmo porque, nessa classe 3, coliformes totais é permitido 800 unidades formadoras de colônia por ml. Ou seja, uma água com 800 unidades formadoras de colônia de coliformes não é uma água adequada para o consumo animal. Então, essa norma não tem por objetivo estabelecer padrão de qualidade de água que deve ser utilizada para consumo. Ele apenas está dizendo que a classe 3 você até pode utilizar para o consumo animal. A classe 4, por exemplo, já não pode. A classe 1 e 2 também é uma classe menos contaminada, também pode ser utilizada. Mas definir os valores máximos permitidos que podem ser ingeridos pelos animais não é função do CONAMA 357. E isso fica claro no CONAMA 396, que faz a mesma segmentação, né, classe especial 1, 2, 3, 4, só que de água subterrânea, ok? Enquanto o 357 fala de água superficial, o 396 fala de água subterrânea. E lá no capítulo 6, no seu artigo 35, tem uma frase que confirma isso que eu estou dizendo. Deverão ser fomentados estudos para a definição de valores máximos permitidos que reflitam condições nacionais, especialmente para dessedentação de animais e irrigação. Ou seja, o Conama está dizendo assim, eu não estou falando que essa é a água que você pode utilizar para os animais. Eu estou dizendo que essa é a água que você tem disponível para utilizar. Mas o valor máximo permitido, quem define são vocês, profissionais da área de produção animal, veterinários, zootecnistas, enfim. Vocês vão ter que fazer estudos e estabelecer os limites, ok? Ainda em normas e legislações, nós temos a Instrução Normativa 56, que faz referência à qualidade da água por meio do Ofício Circular Conjunto número 1, de 16 de setembro de 2008. Esse, especificamente para a avicultura, faz uma referência ao CONAMA 357, aquele que eu citei lá atrás, que tem um artigo, que é o artigo 11, que diz que o poder público poderá a qualquer momento acrescentar outras condições e padrões de qualidade para um determinado corpo de água. Então, a Instrução Normativa 56 fez exatamente o que eu estou dizendo. Ela olhou para o CONAMA 357, viu a água que estava disponível e estabeleceu um valor máximo permitido para a classe aves, ok? Dentro desse ofício circular, nós encontramos essa tabela de parâmetros de qualidade de água para aves. Sólidos totais dissolvidos menor de 500 mg por litro, pH de 6 a 9, dureza menor que 110, cloreto menor que 250, nitrato menor que 10, sulfato menor que 250 e Escherichia coli 0 em 100 ml, ou seja, a ausência de Escherichia coli. Ainda, a Instrução Normativa 56 orienta tratar a água utilizada para o consumo de aves para o sistema de nebulização com cloro, obtendo uma concentração residual mínima de 3 mg por litro. O primeiro segmento que eu trabalhei
sobre qualidade de água na produção animal foi a avicultura. E exatamente quando eu fiz a minha primeira reunião com alguns veterinários do segmento, a pergunta clássica que eles me fizeram é: quanto de cloro eu tenho que pôr na água para dar para o frango? E eu não entendi a pergunta, porque eu não ponho cloro na água para dar para o frango, ou para dar para o suíno, ou para dar para a vaca, para o boi. Eu ponho cloro na água para matar bactéria, para evitar que essa bactéria contamine o frango, o suíno, a vaca, o boi. Então eu tive que trabalhar todo esse conceito com eles. E naquela época nenhuma norma, nenhuma legislação que tinha no setor de produção animal mencionava sequer o tratamento de água. E eu comecei a incutir na cabeça deles que era necessário que as normas, quando fossem alteradas, precisavam fazer recomendações. Né? E inclusive esses 3 miligramas por litro foi sempre um padrão considerado assim, razoável para chegar lá no ponto do bico do frango, como eles mencionavam. Né? Então eu adiciono cloro na água para fazer a desinfecção. Esse cloro tem que permanecer na rede de distribuição e chegar lá no ponto de consumo, na onde o frango vai beber água, com 3 ppm ou 3 miligramas por litro. Ah, mas eu não gosto do cloro. Eu posso usar outra metodologia? Pode. Está dizendo aí. Pode ser realizado outro tratamento com eficácia comprovada para inativação dos agentes patogênicos, desde que você realize análises microbiológicas da água, né, e atenda o padrão previsto nas normativas. Então, eu quero usar ozônio, quero usar ultravioleta, quero usar peróxido, pode. Né, eles são eficazes para matar bactérias? São. Só qual a diferença da cloração e de outros tratamentos? O cloro você consegue medir. Se você mede e tem 3 mg por litro lá na ponta da rede e passou pelo processo de desinfecção completa, então você tem garantia que não tem bactéria lá, porque o cloro já é usado há mais de 100 anos nesse processo, não precisa de comprovação científica para dizer que o cloro matou bactéria. Agora, outros métodos, por exemplo, ozônio, você não mede residual, ultravioleta você não mede residual. Você vai ter que garantir que lá na ponta da rede não tem bactéria, e para isso vai ter que ficar fazendo controle microbiológico. A instrução normativa 76 e 77 está relacionada à produção de leite. Com base nessas duas normas, foi criado o PQFL, Plano de Qualificação do Fornecedor de Leite, que aborda todo o ambiente, todo o processo, né, toda a cadeia produtiva do leite, em todos os aspectos: nutrição, ambiência, conforto, enfim, vai dar orientação em todos os aspectos dentro do segmento da produção de leite. Lá no seu capítulo 4, no item 5, vai falar sobre qualidade de água. E aí eles fazem um checklist que deve ser levantado junto com o produtor para saber qual é a condição da água dele. Então, no item 5, qualidade de água, deve ser levantado os seguintes pontos. As fontes de captação de água são devidamente isoladas? Os reservatórios de água são periodicamente higienizados? Há registro da higienização dos reservatórios de água? A água utilizada na limpeza dos equipamentos é potável? São realizadas análises para avaliação da qualidade da água? E existe algum tratamento na água? Então, notem aqui nesses últimos pontos. Primeiro, ele pergunta se ela é potável. Como eu disse, água potável é água destinada para o consumo humano. Ele está dizendo que essa água tem que ter um padrão que você chegaria ali tranquilamente e ingeriria essa água. Entretanto, para que essa água seja potável, você teria que fazer a análise em cima da portaria 888 completa, mais de 100 parâmetros. Então, eu não acredito que esse termo seja o termo adequado para essa norma. Mas, enfim, é uma água que tem que oferecer segurança, né? Nenhum tipo de risco ou perigo para a saúde humana e, consequentemente, também para o processo ali de higiene, limpeza de ordenha e captação do leite. Ok? Realização de análise. Isso é extremamente importante. Tem muitos produtores que às vezes me abordam, o que eu já fui, e que querem saber o que fazer para melhorar a sua água, que eu pergunto: o senhor tem análise da água? Fez análise recentemente? Muitos nunca fizeram, outros fizeram já a última vez, já faz mais de um ano. Enfim, analisar a água é
o ponto de partida, né? Eu não posso prescrever um tratamento sem ter um laudo de análise, sem fazer um exame. É como um médico te prescrever um tratamento sem ter te examinado antes. Você chega lá dizendo que está com muita dor de cabeça, de estômago, enjoo, e o médico simplesmente descreve para você lá um tratamento, vai embora e não te examina, não olhou para sua cara, não pediu um exame de sangue para saber o que você tem. Então, você vai chamar esse médico de charlatão, certo? Eu chegar lá e prescrever um tratamento para a água dele sem saber o que a água tem, incorreria no mesmo erro. E se existe algum tipo de tratamento? Já está se tornando comum tratamento de água nas propriedades agora, né, de produção de leite, mas muitos produtores ainda resistem à mínima cloração, à mínima desinfecção da água, que já ajudaria muito, inclusive na produção de leite, como a gente vai ver mais para frente. Bom, finalizando essa etapa, o que eu acho importante a gente ter em mente? Nós carecemos de estudos, né? Carecemos, como eu falei, de estudos locais, né? Sobre o real impacto da qualidade da água em todos os segmentos de produção animal. Precisamos investir mais nisso, avaliar mais esse tema no Brasil. Precisamos definir valores máximos permitidos que não inviabilizem a produção em diferentes regiões do país. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai para uma região como, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, tem uma região, inclusive no Paraná, que tem a maior produção de leite do mundo por quilômetro quadrado. Tem um dado muito interessante sobre isso. Se você pegar aquilo lá como padrão e estabelecer que todo mundo tem que trabalhar daquele jeito, você mata a pessoa que trabalha na região norte e nordeste do país. Então você precisa estabelecer isso, mas entendendo que as diferentes regiões do país têm diferentes condições, não somente climáticas, ambientais e de qualidade de água, mas também condições de investimento. Então eu acho mais fácil entender que numa determinada região, de repente o seu desempenho, produção, produtividade vai ser inferior a outra região e procurar extrair o melhor daquilo que você tem na região que você está. Então esses valores máximos permitidos não podem ser extremamente restritos a ponto de inviabilizar que produtores de outras regiões fiquem prejudicados. Por isso, os estudos precisam refletir a realidade local da qualidade da água e orientar as empresas e produtores quanto aos resultados esperados dentro dos limites locais. Ok? Encerramos essa parte por aqui. Olá! Você está gostando desse vídeo? Então deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe com seus amigos e vamos fazer desse um importante canal de informação sobre a importância da água. Afinal, a água é o mais importante e insubstituível insumo da agricultura e agropecuária. Agora, onde a qualidade da água pode impactar a minha produção? Vamos ver os pontos, né, os locais, os prejuízos que a má qualidade da água pode trazer para a produção. Nós temos aqui algumas recomendações que são internacionais. Essa do Conselho Nacional de Pesquisa de 1974. Nutrientes e substâncias tóxicas na água para pecuária e aves, da Academia Nacional de Ciências de Washington. Veja que em 74 eles já tinham isso tudo muito bem estabelecido. E essa tabela fala sobre limites de sólidos totais dissolvidos para aves, ok? E notem lá, que na faixa de 3.000 a 5.000 está dizendo que essa água essas águas são pobres para as aves, né? Impróprias, elas são muito ruins, elas são muito pobres para fornecimento para as aves. E muitas vezes causando excrementos aquosos, aumentando a mortalidade e diminuição do crescimento. Não sei se lembram que a tabela lá que eu mostrei na recomendação para a avicultura era menor que 500, né? Menor que 500 miligramas por litro de sólidos totais dissolvidos. Ali diz nessa nossa tabela que menor que 1.000 é uma água que não deve ter nenhum ônus sério, nenhum problema para nenhuma classe de aves. De 1.000 a 3.000 já está dizendo que é satisfatória.
mas que elas podem causar excrementos aquosos, especialmente em níveis mais altos, mas não devem afetar a saúde ou o desempenho. Aí você pensa assim, a água tem 2.000, não deve ser problema, eu posso trabalhar com ela. Mas notem bem, ele está dizendo que apresenta excrementos aquosos. Dentro do aviário, quando as fezes das aves estão muito aquosas, aumenta a umidade da cama. Aumento da umidade da cama aumenta a emissão dos gases de amônia. O excesso de gases de amônia causa doenças respiratórias, além de causar calosidade nos pés dos frangos. Não sei se vocês sabem, mas os pés do frango são uma iguaria em alguns países, como China, por exemplo. E ganha-se muito dinheiro, os frigoríficos ganham vendendo o pé de frango. Mas ninguém vai vender um pé de frango cheio de calo. Ainda que talvez não tivesse nenhum problema comer esse pé de frango, esteticamente o pé não está bonito. Eles vão querer um pé bonitinho, com unha bem feita lá, o pé amarelinho, bonitinho. Não um pé cheio de calo, vai ficar meio amarronzado, enfim. Então é um prejuízo, né, que está sendo causado pela água, que está acima do limite e está causando fezes aquosas. Sem dizer que o produtor pode pensar que essas fezes aquosas é por causa de algum tipo de diarreia e está dando medicamento, está gastando algo que não precisaria gastar se estivesse tratando melhor a sua água. Ok? E a tabela vai aumentando aí até que a água se torna imprópria, né? E aí você não pode realmente utilizar essa água, senão vai causar sérios prejuízos aos animais. Essa outra tabela, que é da Universidade da Carolina do Norte, ela traz outros parâmetros. E notem que sempre que eles fazem uma recomendação, tem um quadro de observações dizendo o que isso pode causar, né? Quais são os riscos ou quais são as consequências de se utilizar uma água se estiver fora desses limites. E dois limites que eu gostaria de comentar com vocês aqui, um está relacionado a ferro. Veja que excesso de ferro na água, acima de 0,3 mg por litro, pode causar, além de uma cor escura na água, a cor ficar amarelada e um odor desagradável, ele também vai formar um biofilme bacteriano nas tubulações causado por uma bactéria chamada ferrobactéria, que se alimenta de ferro. Só que quando forma esse biofilme, ele também propicia o alojamento ali de outros tipos de bactéria e que o cloro não consegue destruir. Tá bom? Então, como o cloro precisa de 30 minutos para ter a sua ação bactericida, a partir do momento que essas bactérias se instalam nesse biofilme bacteriano, você corre o risco de estar ingerindo água com bactéria e com cloro, porque não deu tempo hábil do cloro ter a sua ação desinfetante. Outro que é interessante notar aí é o nitrato e nitrito. Vejam que a água com 1 miligrama de nitrato já é perigoso para pintos jovens. Por quê? Na verdade, o nitrito ele é originário do nitrato. O nitrato presente na água oxida e forma o nitrito. Então, a aparição do nitrito, vamos dizer assim, a presença do nitrito na água, significa que essa água já está contaminada com nitrato há muito tempo. Quando ele se transforma em nitrito e essa água é ingerida, o nitrito tem a propriedade de se ligar na hemoglobina do sangue no lugar do oxigênio, causando então a morte desses pintos jovens e de outros animais, obviamente, em quantidades maiores, não em 1 miligrama por litro. Pode matar uma vaca, pode matar um frango adulto, mas obviamente em quantidades maiores. Mas o interessante é notar que nitrato, nitrito e sulfato, que em níveis altos também podem afetar o desempenho das aves se os níveis de magnésio e cloreto também forem altos, nitrato, nitrito e sulfato não são normais de serem encontrados no meio ambiente. Se eles estão na água, é porque essa água foi contaminada. Tá? Ocorreu um processo de contaminação dessa água por esgoto ou por alguma região que tinha
tem alguma plantação onde houve a fertilização, né, dessa cultura, e aí quando choveu essa água foi arrastada para dentro dos cursos de rios ou de açudes e acabou contaminando com nitrato e nitrite. Sulfato está basicamente relacionado à contaminação por esgoto mesmo, tá? O enxofre, né, o sulfato, ele é originário de fezes humanas, fezes animais, enfim. O que representaria, o que mostraria aí uma falta de cuidado realmente com a conservação do curso d'água. Bom, agora em relação a doenças de veiculação hídrica, ainda falando da avicultura, nós temos as doenças que são causadas por vírus, bactérias, protozoários, e essas aqui são as doenças mais comuns na avicultura, né, segundo o trabalho do Gama em 1995. Entre essas doenças nós podemos incluir as causadas por bactéria, a doença respiratória crônica, a colibacilose, a cólera aviária e a febre tifoide. Das doenças causadas por vírus, as mais conhecidas, a doença de Newcastle, bronquite infecciosa, a doença de Marek e a encefalomielite aviária. E das doenças causadas por protozoários, as estomoníases e a coccidiose. Importante destacar que todas essas doenças podem ser veiculadas pela água, transmitidas pela água. E um dado importante, interessante, que talvez vocês não saibam, 85% de todas as doenças a que nós, seres humanos, né, e outras espécies animais, estamos sujeitos, né, que podemos ser acometidos, são de transmissão hídrica, ou por micro-organismos que se desenvolvem na água, que são carreados pela água, ou que crescem, nascem, se proliferam dentro da água. Então, o cuidado com a qualidade da água, o cuidado com a manutenção da qualidade da água, ele transcende, né, o aspecto meramente do desenvolvimento do animal, da saúde animal, enfim. Ele também passa por toda essa questão da veiculação de doenças que são infecciosas e que podem chegar, inclusive, também ao ser humano. Tá bom? Então, há um cuidado com a água para os animais, mas também nós temos que pensar na responsabilidade que temos de cuidar da qualidade dessa água para que essas doenças também não acometam os seres humanos. Em relação à produção de leite, como que a qualidade da água pode impactar na qualidade do leite? A redução de contágio bacteriano total, ou contágio padrão de placa, né, CBP, CPP, e também na redução da CCS ambiental. Tem trabalhos sobre isso, né? São mencionados aí nos estudos onde vocês podem levantar esse tipo de informação. Mas o fato é que uma água contaminada, ela é um potencial transmissor de contaminação para o leite. Porque o leite ele é um excelente meio de cultura. Então, a partir do momento que uma bactéria contaminou esse leite, o risco dessa bactéria se proliferar e aumentar a população dentro do leite é muito grande. E existem vários estudos correlacionando a mastite ambiental, né, o aumento da contagem de célula somática, à qualidade da água utilizada nos procedimentos de higiene e limpeza e a lavagem dos tetos dos animais. Em que momento isso acontece, né? Como eu mencionei já, nos processos de higiene e limpeza, no manejo de ordenha, na limpeza do ambiente, e também tem aspectos, tem impactos na saúde do animal. Então, quando você faz esses procedimentos, embora muitas vezes o produtor esteja utilizando lá excelentes produtos, detergente ácido, alcalino, cloreto para fazer a desinfecção de todos os equipamentos, se no final, ao fazer o enxágue desse equipamento, ele está usando uma água de má qualidade, uma água com alta contaminação microbiológica, fatalmente essa contaminação vai acabar contaminando o leite, né? Vai parar no leite. E isso vai comprometer a qualidade final. Um dado interessante também para vocês terem conhecimento.
Em temperatura acima de 13 graus, na presença de nutriente, o leite é um excelente nutriente, né? A população bacteriana dobra a cada 20 minutos, ok? Então eu tenho o leite em temperatura foi coletado, acabou de ser coletado lá no animal, na faixa dos 36, 34 graus, e eu tenho bactéria nesse leite, esse leite foi contaminado. A cada 20 minutos, a população bacteriana vai dobrar. Uma única gota de uma água contaminada, uma água severamente contaminada, tá? Pode conter até 1 milhão de bactérias. O limite de contágio bacteriana total do leite, de acordo com a Instrução Normativa 76 e 77, é de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. Então vamos imaginar aqui, vamos fazer uma suposição, fazer uma conta. Imaginar que para cada litro de leite que eu ordenhei, eu esteja contaminando ele, né, involuntariamente, obviamente, com uma gota de água contendo 50 mil bactérias. Não precisa ser 1 milhão, 50 mil só tá bom. O que vai acontecer antes desse leite chegar à temperatura de 13 graus? Nos primeiros 20 minutos, 50 mil viram 100 mil. Nos próximos 20 minutos, 100 mil se tornarão 200 mil. E depois, 400 mil. Ou seja, uma hora depois, eu já tenho 400 mil unidades formadoras de colônia nesse litro de leite. O que ocorre é que, mesmo que eu consiga alcançar essa temperatura de 13 graus depois de uma hora, não é que essa bactéria vai parar de crescer. Ela simplesmente vai demorar um pouco mais. Então pode ser que ela demore, em vez de 20 minutos, demore 40 minutos, mas 40 minutos depois, esses 400 mil se tornarão 800 mil. E assim sucessivamente. Considerando que mesmo em temperaturas abaixo de 10 graus, essa bactéria continue se multiplicando, e muitas vezes a coleta do leite, até o transporte, chegar no laticínio, isso vai levar quase que 24 horas, ou seja, o risco que você corre de perder o leite por causa de um pequeno detalhe de uma água de má qualidade dentro da sala de ordenha é muito grande. Então, efetivamente, a qualidade final da sua água vai afetar a contagem bacteriana total do leite que está sendo entregue. Essa tabela traz alguns parâmetros que são recomendados pela NRC, uma organização que, inclusive, todo o trabalho que às vezes eu encontro na internet falando sobre padrões de qualidade de água é mencionada para avicultura, para suinocultura, para gado de leite, corte, inclusive outras espécies, cavalos, cabras, enfim. Eles têm lá alguns padrões já bem definidos, estabelecidos, e eles trazem uma coluna de orientação, né, de quais seriam os problemas que aconteceriam caso, né, a água estivesse fora desses limites. Okay? Então nós temos aqui, por exemplo, na segunda linha, sólidos totais dissolvidos. Menor que 1000 é considerado seguro para as vacas e para o gado. Entre 1000 e 3000, geralmente seguro, mas pode causar diarreia. De 3000 a 5000, afeta a ingestão, desempenho e pode causar diarreia. Quando você começa a chegar nessa fase de afetar a ingestão e o desempenho, ou seja, você já está comprometendo a qualidade e a quantidade de leite produzido, pensando na vaca, ou talvez o ganho de peso, se pensar num gado de corte. Até porque existe uma frase que eu sempre ouço no mercado que diz que o animal que não bebe água, ele não come. Então, se está afetando a ingestão, se ele está ingerindo quantidade menor de água, com certeza ele vai comer menos. Então, ele vai produzir menos ou ele vai engordar menos. Outros parâmetros que valem a pena mencionar é, por exemplo, sulfato. É considerado seguro, menor que 500 para bezerros e menor que 1000 para animais adultos. E vejam que o excesso dele pode causar problemas de saúde, deficiências de cobre, zinco, ferro, magnésio, taxa de crescimento baixa, infertilidade e baixa imunidade, e deficiência da vitamina B1, ou pode causar até a morte. Vejam o caso do nitrato. Nitrato de 0 a 10 é considerado seguro pelo gado.
de 10 a 20, seguro se balanceado na dieta. De 20 a 40 pode ser perigoso se utilizado por muito tempo. De 40 a 100, possibilidade de morte. Acima de 100, inseguro, risco de morte, não utilize essa água. E não é difícil você encontrar águas, principalmente águas superficiais, contaminadas por sulfato e nitrato, considerando que esse tipo de contaminante ele tem origem realmente com interferência humana, né, uma contaminação ambiental. No caso do sulfato, é ocasionado pelo despejo de esgotos de humanos ou animais. Nitrato também de esgoto e também como eu já mencionei, pode acontecer naquela região ter alguma propriedade agrícola e através da fertilização, do uso de fertilizantes de forma às vezes inadequada ou insegura, após a chuva, esse nitrato, esse fertilizante está sendo carreado para dentro dos cursos de água. Então, em águas superficiais, como eu já mencionei, é bastante comum encontrar contaminação elevada por sulfato e nitrato. Olá! Você está gostando desse vídeo? Então deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe com seus amigos e vamos fazer desse um importante canal de informação sobre a importância da água. Afinal, a água é o mais importante e insubstituível insumo da agricultura e agropecuária. Esse é um trabalho que eu encontrei na internet, que foi realizado na Universidade da Pensilvânia, e que é muito interessante, mostra o impacto da qualidade da água na quantidade de leite produzido. E esse trabalho foi feito da seguinte forma: eles dividiram o estado da Pensilvânia lá em 243 fazendas. Então eles dividiram o estado em 243 fazendas e enviaram para eles um kit para a coleta da água e um questionário a respeito de potencial de produção. Eles receberam de volta 174 amostras dessas águas, né, e os questionários lá devidamente respondidos. O foco para análise dessas águas foram os parâmetros pH, sólido total dissolvido, nitrato, dureza, cálcio, magnésio, sódio, ferro, manganês, cloretos, sulfato e cobre. Não foi feita análise bacteriana, nem compostos orgânicos, metais e gases. O objetivo era realmente só a análise desses parâmetros que comprovadamente afetam de alguma forma a produção do leite. Eles chegaram até a fazer um levantamento de qual era a fonte de água, né? Então tem aí 149 a fonte eram poços, 20 nascentes, tinha cisterna e o outro era realmente água superficial, uma água de açude. É um dado interessante de se observar. E a faixa de produção de leite, né? Quantos produtores você tinha com menos que 30, produtores entre 30 e 40, 40 e 50, 60, 50 e 60 e assim por diante. Nessa tabela, esses dados aqui de produção estão em libras. Para você transformar isso em litros, basta multiplicar por 0,45, ok? Os dados aqui estão em libras, mas essas aqui são as faixas de produção de leite dos produtores que responderam o questionário e enviaram a análise da água. O trabalho é bem mais extenso do que isso, mas eu resumi para colocar aqui e vocês vão observar os dados principais que eles trouxeram. No geral, 26% das fontes de água que foram testadas apresentaram pelo menos um resultado fora dos limites e que poderiam causar redução da produção de leite. Ok? Então, pelo menos um daqueles que foram analisados que tem potencial, que tem chance de reduzir a produção de leite, estavam fora. 26% das fontes analisadas estavam fora. A produção média de leite para todas as fazendas que responderam, as 174 fazendas, era de
25 litros por vaca por dia. Aqui eu já transformei em litros, tá? Não está mais em libras, eu transformei em litros. Então a produção média é de 25 litros de leite por vaca por dia. Uma média boa, considerada razoável. A produção média de leite para as fazendas com boa qualidade da água foi de 31, ou seja, da média de 25, as fazendas com boa qualidade foi para 31 litros, o que melhorou significativamente. As fazendas que produziam menos de 34 litros de leite por vaca por dia, as fazendas que com produção maior, superior a 34 litros de leite por vaca por dia, tinham zero problemas de qualidade de água. Ou seja, aquelas que a análise da água não apresentou nenhum parâmetro fora dos limites aceitáveis para a produção de leite, não tinham nenhum problema relacionado à qualidade da água. E esses produziam mais de 34 litros por vaca por dia. E as fazendas que tinham uma produção inferior a 22 litros de leite por vaca por dia, apresentaram 32% dos problemas da qualidade da água. Foi um trabalho pontual, eu cheguei até a trocar um e-mail com o professor que conduziu esse trabalho, foi algo assim feito de forma pontual, não foi repetido várias vezes, né? Tanto é que esse slide que eu encontrei é o slide da aula que foi dada para apresentar esse trabalho. Não foi escrito nenhum artigo técnico sobre isso, mas na visão dele, por outros testes que eles já tinham feito dentro das propriedades deles lá, que tem na universidade e tal, isso é aceitável, é o que se espera mesmo, condiz bastante com a realidade. Então, é um trabalho bastante interessante que mostra como a qualidade da água pode afetar a quantidade de leite produzido. Não somente a qualidade do leite, mas a quantidade do leite produzido. Para finalizar, eu queria deixar aqui 4 mensagens para vocês. De tudo isso que eu falei, o que eu considero que é importante fixar realmente. A eficiência hídrica exige o correto manejo da água, evitando desperdícios, protegendo as fontes de agentes poluidores e oferecendo água dentro do melhor padrão de qualidade possível. Ou seja, proteger as fontes de água e evitar que elas sejam contaminadas é a melhor forma de você começar a ter água de qualidade. Os passos seguintes, a filtração, a cloração e o que mais for necessário, vão ser realmente para fazer o polimento final. Mas se não começar protegendo a fonte de água, as nascentes, os açudes, os poços, aí o custo do tratamento vai acabar ficando mais caro, em alguns casos até inviável. Altos investimentos em genética, nutrição, ambiência, biosseguridade, higiene e limpeza podem ser prejudicados por um único fator, a qualidade da água inadequada para a atividade. Ou seja, se faz altíssimos investimentos para preparar todo o ambiente e a qualidade daquilo que está sendo produzido dentro desse ambiente, só que se esquece do único componente, né, o principal insumo da produção, insumo insubstituível, né, da produção, que entra na propriedade muitas vezes sem nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de tratamento. Nutrição, existem vários tipos de alimento que os animais podem ter, né? Conforto e ambiente térmico, existem várias opções que você pode utilizar, mas água, ainda não inventaram nada que vá substituir a água que nós, seres humanos e os animais precisam. Por isso ela tem que ser cuidada. As crescentes exigências para atender as demandas futuras por alimentos colocam a produção animal num cenário complicado. Produzir mais sem aumentar o consumo dos recursos naturais. O Brasil está sendo fortemente pressionado, vocês já devem ter ouvido falar muito disso, para aumentar a produção de alimentos, para atender demandas futuras aí da humanidade ao redor do mundo. Só que, por outro lado, também somos pressionados a cuidar melhor do meio ambiente, em todos os sentidos. Então, você só vai conseguir isso
sendo eficiente, produzindo mais dentro do mesmo espaço, com os mesmos recursos que já se tem. E a água tem um papel fundamental nisso, tanto na questão da preservação, quanto na questão da garantia da qualidade para aumentar a eficiência produtiva. E finalizando, a cultura da abundância hídrica semeou o descaso que cultivou o manejo irresponsável e gerou uma percepção equivocada de que a água é um insumo infinito. A falta de água não é gerada apenas pela ausência do recurso, mas também pela qualidade inadequada para o uso. Hoje, ter água não é sinônimo de estar abastecido. No Brasil, a gente sempre ouviu muito a frase que é o país que mais tem água no mundo, né? Temos muita água, tem água em abundância e tal. Se vocês olharem o mapa das bacias hidrográficas, o Brasil, né, dividido em bacias hidrográficas, que tem no site da ANA, vocês já vão ver que nós, por exemplo, estamos numa região aqui em São Paulo que já está sofrendo estresse hídrico. Você tem muita água, mas ela está mal distribuída. Então, nós não temos tanta água assim para ficar desperdiçando. Nós temos que cuidar do recurso hídrico que temos de forma responsável, porque a ausência dela não é só pela falta. Você pode ter uma propriedade que tem muita água e essa água ser inadequada para uso na atividade que você pretende. Eu vi isso algumas vezes no segmento industrial, por exemplo. Da empresa estar se planejando a se instalar em determinado local, quando foi ver, não tinha água com qualidade ou em quantidade suficiente que ela iria precisar, e ela teve que mudar todo o projeto para sair dali. Isso não é diferente com a produção animal. Então temos que realmente estar atento a isso e cuidar melhor do nosso recurso hídrico em quantidade e qualidade. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Queria pedir que, se possível, curtam a apresentação, curtam a palestra, sigam o nosso canal, dê um joinha aí, um seguir para ficar atualizados de novas postagens. Recomende, eu estou com o objetivo de conseguir no mínimo 1000 seguidores. Eu acredito que existam 1000 pessoas envolvidas no segmento de produção animal que estejam preocupados com a água. Então, acredito que essas 1000 poderiam começar seguindo esse canal, que é onde eu vou tratar muito desse tema, tá ok? Vocês têm aí o meu site, tem a página aqui do YouTube, uma página no LinkedIn, onde eu estou sempre postando alguma novidade também. E meu número, pode fazer contato através do WhatsApp, tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu, sempre que possível, procuro atender todo mundo, fico à disposição, ok? Muito obrigado.